Romanos capítulo 3, versículos 21 a 28. Eu peço que todos acompanhem a leitura da palavra de Deus, certo? E preste atenção no que está sendo lido e procure entender para seu próprio benefício, né? Assim está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. E nós vamos, nesta manhã, focarmos nesta doutrina magnífica, trazida-nos do céu pelo Senhor Jesus Cristo, que mostra-nos a justificação do homem por meio da fé. No versículo 21 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O Evangelho de Cristo, ele culmina, ou melhor, ele inicia-se com o fim da lei. Nós falamos sobre esse assunto recentemente, mostrando que o fim da lei é Cristo. Então, na quarta-feira, dentro do estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, nós falamos da dispensação da graça e mostramos que o fim da lei é Cristo. Mostramos que a lei e os profetas falaram, profetizaram até João. Mostramos o princípio do Evangelho de Jesus Cristo em Marcos 1. Apareceu João, o Batista, pregando no deserto. Manifestou-se a lei. A justiça de Deus, ela é manifestada sem a lei. As pessoas que estavam debaixo da lei, eles pregavam um tipo de justiça proveniente da lei. E a justiça proveniente da lei diz que, se você cumprir a lei, você vai viver por aquela justiça, sendo impossível ao homem cumprir a lei, porque o homem é naturalmente pecador. Então, sem a lei, porém não, sem o testemunho da lei e dos profetas. Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras, e quando ele mandou examinar as Escrituras, ele estava falando da lei e dos profetas. E por que ele mandou examinar as Escrituras? Porque a lei e os profetas testificavam de Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz, tendo o testemunho da lei e dos profetas, é que Cristo está ensinado tanto pelos profetas como na lei. Uma leitura mais aprofundada do livro de Hebreus mostra que aqueles símbolos da lei, eles representavam Cristo. Porém, aqueles sacrifícios, eles foram propostos até a vinda de Cristo, né? Até a consolidação do verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo. Vindo Cristo, aquelas coisas que eram apenas sombra, elas deixaram de existir, porque o verdadeiro Cordeiro fora sacrificado. O verdadeiro Cordeiro fora sacrificado. Porém, lá na lei, cada uma daquelas figuras representa Cristo. Quando um animal era sacrificado,
ele era um tipo de Jesus Cristo. Do tipo de Cristo. Bom, a lei fala de Cristo, os profetas falam de Cristo. Versículo 22 diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Como é que você obtém essa justiça? Onde está essa justiça? Essa justiça está em Jesus Cristo. Essa justiça, ela é aplicada àqueles que creem. Ela não é, a justiça de Deus não é para todo mundo. Por exemplo, nós estamos todos aqui na igreja, todos que estão assistindo, todos que estão congregados, reunidos, nós não podemos afirmar que todos são salvos. Porque você pode vir assistir a um culto, participar de um serviço de adoração, por N razões. Eu sei de pessoas que já foram a um serviço de adoração para criticarem e zombarem. Eu sei de pessoas que foram para tentarem se beneficiar. Não, eu vou para ver se Deus me abençoa. Eu sei de pessoas que foram para tentar agradar alguém. Por aí vai. Não, é para quem crê. O Evangelho é para quem crê. E outra coisa, você e eu, nós, quando estivermos pregando, quando as pessoas não crerem, não fique com raiva das pessoas, não. E quem não crê também não tem que ficar com raiva dos crentes, não. Não é problema meu se a pessoa não crê, é problema dela. Não tem pessoas, quase todo mundo tem, provavelmente alguém que era amigo de Beck, ou de Diana, ou de Neto, ou de Adeilmo, ou de Neide, ou de Iago, quando soube que se converteram, que era crente, torceu a cara. Não teve gente que torceu a cara? Aí eu pergunto a você, essa torcida de cara vai intervir em que na tua salvação? Nada, meu amigo. Está entendendo? Torceu a cara, beleza, maravilha, está com a cara torcida. Eu tinha um colega de universidade na época, quando eu me converti, ele era meu amigo, a gente andava juntos. Mas na primeira semana que ele soube que eu era crente, ele passava comigo com os punhos cerrados, com vontade de me dar um murro. Mas aí, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? O seu problema está resolvido, amém? O seu real problema está resolvido. Por isso que está aplicado aqui. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença se é judeu, se é gentil, se é rico, se é pobre, se é sábio, se é ignorante. Não tem diferença. Quando você crê em Jesus, você torna-se filho de Deus. Quando você crê em Jesus, você torna-se filho de Deus. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus está ensinando. Crê em Jesus, a justiça de Deus está aplicada à sua vida. Justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Preste atenção na palavra, no nome Jesus Cristo. Eu amo a Igreja Batista, mas se eu tiver fé na Igreja Batista, eu não serei salvo. Minha identificação primeiro não pode ser com a igreja, mas sim com Jesus. Depois de Jesus, com a igreja. Mas eu não posso pular para a igreja sem passar por Jesus Cristo. Quando alguém crê, me ajude aí, por favor. Quando alguém crê assim, da seguinte maneira: eu creio em Jesus e eu sei que eu serei salvo, porque Jesus Cristo não me deixará cair e me manterá até o dia da minha morte. Essa pessoa está crendo em Jesus como Salvador pessoal?
Essa pessoa está crendo que Jesus vai ajudá-lo a manter a salvação. A pessoa está crendo que Jesus vai ajudá-la a manter a salvação. Certo? E isso, irmãos e amigos, não é evangelho. Evangelho é uma fé pessoal na pessoa de Cristo. Você crê só em Jesus. Você confia só em Jesus e mais nada. Confia só em Jesus e mais nada. Quando Daniel era pequeno, Beck podia colocar ele lá em cima, primeiro andar lá, dizer: Daniel, pula aqui. Pequenininho pula, não pula? Isso chama-se confiança absoluta. Eu li um determinado livro que um pai estava ensinando ao menino a não confiar na carne, né? Chegou numa janela mais ou menos como essa aqui e colocou o menino. Aí disse: pula, meu filho. O menino pulou, ele pegou. Pula, meu filho. O menino pulou, ele pegou. Nessas alturas o menino já estava achando aquilo um exercício maravilhoso, né? Todo menino gosta de pular para o pai segurar, não é assim? Certo? Pula, meu filho. Quando foi na quarta vez: pula, meu filho. O menino caiu no chão, se arranhou todo e começou a chorar. Aí ele falou: oh, meu filho, vem cá. Mas papai, meu filho, aprenda. Não confie na carne. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós não estamos aqui pregando um estado absoluto de desconfiança, mas nós estamos falando da confiança não coloca o homem no lugar de Deus, amém? Inclusive você. Eu não posso confiar em mim mesmo quando o assunto é salvação. Está entendendo? Eu não posso confiar em mim mesmo quando o assunto é salvação. Eu preciso confiar em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Como Salvador pessoal. Amados, precisamos confiar em Jesus. A fé dos batistas é em Jesus, amém? Amém. Não tem sistema aqui no meio, é Jesus. Quando eu fui convertido, meu primeiro domingo na igreja, eu fui à frente dando um testemunho público de que cria em Jesus. Naquele momento eu estava pensando que eu estava crendo em Jesus ali na hora, mas não, depois eu descobri que eu já tinha crido. Ali eu fui apenas à frente dando um testemunho público. Saí dali, fui conversar um pouco com o pastor Antoniel. E o pastor Antoniel, com aquele jeito dele, disse: meu filho, aqui nós não cremos num sistema, viu? Nós cremos numa pessoa. Na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o segredo. O Evangelho implica na fé na pessoa de Cristo. Amém? O Evangelho implica na fé na pessoa de Cristo. Você tem fé em Jesus. Seu negócio é com Jesus. Você tem fé em Jesus. Jesus é capaz de lhe salvar. Jesus é capaz de livrar sua alma do inferno. Então, creu nele, sua alma está livre do inferno. Para a glória de Deus. Creu em Jesus como seu Salvador pessoal. Porque quando você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, você crê nas palavras dele, não é? Você pode crer em alguém no qual você diz que não está falando a verdade? Não, né? Se você diz que fulano está mentindo, é porque você não acredita nele, não é assim? Jesus Cristo diz: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhum lançarei fora. Não tem jeito, ele não vai lançar fora. Não é você que sai ou você que deixa de sair. Não é você que se persevera ou deixa de perseverar. É ele que não lança fora. Você passa a ser uma responsabilidade dele. A responsabilidade dele, é ele quem me salva. A nossa relação é com o Salvador, com a pessoa do Salvador. Certo? Então, por isso, a ênfase do Espírito Santo por meio de Paulo
Isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Qualquer pessoa que creu é salvo completamente com Jesus Cristo. Amém? Amém. Seguindo, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem necessita, irmãos, da salvação? Quem necessita do Evangelho? Às vezes nós somos convidados por alguém para falar de Cristo para uma pessoa que é mais pecador do que os outros, né? Que é mais pecador do que os outros. Não tem algumas pessoas que classificam A como mais pecador do que B? Uma vez uma mãe chegou para mim e disse: Anísio, eu queria tanto que tu evangelizasse minha filha, que você levasse ela para a igreja, porque ela está me dando tanto trabalho, aquela menina precisa tanto do Evangelho. Aí eu olhei para aquela senhora e disse: vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a senhora, domingo vá para a igreja. Sabe quantas vezes aquela senhora veio aqui na igreja? Nenhuma vez, porque aquela senhora não precisava do Evangelho. E aí ela emendou: eu já tenho a minha igreja, eu já vou para a minha igreja, no domingo à noite tenho missa. E vocês estão entendendo? Ou seja, eu tenho uma religião, eu não preciso do Evangelho. Não preciso do Evangelho. Vocês estão entendendo a coisa como é? Então, aqui a Bíblia acaba com isso. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos pecaram, não há exceção. Não existe assim: fulano precisa mais do Evangelho. O camarada está mergulhado no mundo das drogas, alguém, fulano está precisando tanto do Evangelho, ele está precisando tanto do Evangelho como a melhor pessoa do mundo que não tem Cristo como Salvador pessoal. Porque tem gente que tem um andar correto e coerente, mesmo não sendo crente, não tem? Certo? Então não existe esse negócio. Aquela pessoa que está mergulhada nas drogas está precisando de apoio social, emocional, espiritual também. Mas ele não está precisando de Cristo porque está mergulhado no mundo das drogas. Ele está precisando de Cristo porque é um pecador, porque está destituído da glória de Deus, porque não tem acesso ao céu, porque está indo para o inferno. Essa é a verdade das Escrituras, a verdade crua das Escrituras. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então não existe mais ou menos pecador e pecador completo e não pecador. Todos precisam do Evangelho. Todos os seres humanos necessitam do Evangelho, porque todos os seres humanos estão caminhando para dentro do inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Amém? Então não vamos assim escolher: eu vou pregar para fulano porque... Não, todos precisam do Evangelho, todos necessitam do Evangelho, todos precisam crer. Isso é muito importante para a gente... às vezes corremos um risco, nós que somos crentes. Às vezes nós achamos que os nossos filhos não precisam do Evangelho, né? Crescem, vão para a igreja, vêm para a escola dominical, escutam, mas às vezes não creem. Ou seja, então todos precisam do Evangelho, desde o filho do maior ateu até o filho do crente mais piedoso da face da terra. O filho do crente não é santificado porque o pai é crente ou a mãe é crente, não. Ele nasce pecador. Certo? Então meus filhos nascem pecadores, tanto quanto qualquer um. Eu lembro do irmão quando Rebeca nasceu, disse: pastor, a igreja está crescendo. Eu disse: por quê? Uma nova membro aí, né? Eu disse: não. Para um dia ser membro da igreja, ela precisa crescer, crer e ser batizada. Crescer, crer e ser batizada. Não é assim? Então nós precisamos também entender que o evangelismo começa dentro da nossa própria casa. Porque não vai dar certo
meu filho chega lá, Samuel chega lá perante o Senhor, diz: mas Senhor, eu não ia para a igreja, mas Senhor, eu não acompanhava meu pai no trabalho missionário, mas Senhor, eu não li um texto na igreja, mas Senhor, eu não orava, mas Senhor, eu não cantava. Aí o Senhor vai dizer: mas nada disso é pré-requisito para entrar aqui. Qual é o pré-requisito para entrar aqui? Crer em Jesus como Salvador pessoal. Não confundir serviço de adoração com o próprio Jesus Cristo, porque nós não somos salvos pelo serviço de adoração, nós somos salvos por Jesus Cristo. E essa diferença as pessoas não entendem, e eu não posso deixar isso passar. Isso tem que começar na minha casa e na casa dos irmãos, tem que começar conosco mesmo, porque nós não podemos nos confundirmos com a verdade. Então todos pecaram, inclusive minha santa mãezinha e meu filho, certo? Versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção, onde está a redenção? Em Jesus. A redenção não está na igreja, a redenção não está no processo teológico. Eu estava lendo uma declaração de fé de uma igreja que até eu pensava que era batista. Aí na declaração de fé da igreja, a igreja crê no sistema da verdade intitulado da graça de Deus. Ou seja, crê no sistema, mas ele não crê em Jesus. O certo para ser uma igreja batista, a igreja crê em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador, ponto. Não é assim? Uma igreja, para ser de Cristo, ela precisa crer em Jesus. Isso é o pré-requisito mais básico dos básicos. Se a igreja se autodeclara crendo num sistema, ela está excluindo o fundamento. O que foi que Paulo ensinou? Que o fundamento é Cristo. Nós cremos no fundamento que é Jesus Cristo. Nós cremos no fundamento que é Jesus Cristo. Fundamento da nossa salvação, fundamento da igreja de Cristo, fundamento da nossa vida é Jesus. Tirando Jesus, não sobra absolutamente nada. Então eu não coloco nada além de Jesus, porque o que é suficiente é Jesus. Nos livros de Aníbal Pereira dos Reis tem uma maneira de falar, de escrever dele, muito bacana, que ele diz que crê no único e todo suficiente Salvador, Jesus Cristo. Em algumas outras vezes coloca: crê no único e todo eficaz Salvador, Jesus Cristo. Jesus é todo eficiente para a nossa salvação, amém? Único e suficiente, só Jesus. Essa é a fé histórica dos batistas. Fora disso, romanismo disfarçado, chamado protestantismo, e protestantismo disfarçado, chamado de catolicismo, ou de pentecostalismo, melhor dizendo. Então veja bem: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados. Quando é que você precisa de uma justificativa? Quando você está em falha, não é? Digamos, por exemplo, Neto tem que faltar um dia na Energisa para ir ao médico. Então ele precisa de uma justificativa, não precisa? Qual é essa justificativa? É uma coisa chamada atestado médico, né? Ele vai lá e chega, coloca lá no ponto que naquele dia e hora ele estava sendo atendido pelo médico fulano de tal e tal e tal, não é assim? Agora, se ele foi trabalhar, vamos supor, ele foi para o médico de manhã e de tarde ele foi trabalhar, ele precisa de justificativa? Ele estava trabalhando, né? Não precisa de justificativa. Então a justificativa ela ocorre para suprir a necessidade de algo que deveria estar presente e não estava. Nós somos pecadores e nós somos justificados por Cristo. Cristo justifica-nos do nosso pecado.
Cristo justifica-nos do nosso pecado. Mas, adiante aqui no texto. E essa justificativa é gratuitamente, ou seja, ela é sem merecimento. Quando a Bíblia trata de graça, ela trata de um favor o qual nós não merecemos. Absolutamente. Quando você foi salvo, nada do que você tinha feito para trás ajudou na sua salvação. Amém? Você foi salvo. E nada do que você vai fazer daqui para frente vai ajudar você na sua salvação. Você é justificado dos seus pecados. Não tem como você ser salvo. Jesus disse ao homem é impossível, né? Mas Deus torna possível. Tudo possível. Então veja bem, você não pode ser salvo, mas Deus lhe salva, Deus lhe justifica. Ele justifica o ímpio, certo? Sendo justificado gratuitamente, sem merecimento algum. Você não merecia ser salvo antes da sua salvação e você continua não merecendo ser salvo depois da sua salvação. E mesmo quando você for glorificado, você continua não merecendo ser salvo. Porque a salvação não é por merecimento, é por graça. Sendo justificados por um favor imerecido, pela sua graça, pelo seu atributo de graça, de tratar-nos como nós não merecemos. Deus nos trata de uma maneira que nós não merecemos. Deus trata Renan de uma maneira que o Renan não merece. Deus trata Anísio de uma maneira que Anísio não merece. Na hora em que o ovo foi fecundado, que gerou Anísio, era para Anísio ter morrido. Vocês estão entendendo? Porque em pecado me concebeu minha mãe. Vocês estão entendendo? O não merecer o que significa? Ou seja, nós não merecíamos nem estar vivos. E isso é uma verdade para a raça inteira, porque Adão é cabeça federal da raça, na perdição. A justiça de Deus sobre Adão, o veredito de Deus é na hora que comer, morrerá. Não morreu porque Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então Adão não morreu. A raça não era para existir mais. Deus usou de misericórdia para com todos nós já em Adão, deixou Adão vivo. Ele concedeu que Adão procriasse, tivesse filhos e filhas, e daí a raça humana tivesse continuidade até chegar a nós. Então, não merecer estar vivo ninguém da raça humana é fato escriturístico. E não merecer estar vivo cada um indivíduo dos seres humanos também é fato escriturístico, porque em pecado me concebeu minha mãe. Eu não preciso pecar para ser um pecador, eu já nasci pecador. Bom, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só concluindo graça, há mais graça no processo da nossa salvação do que nós mesmos pensamos. Há graça na salvação, mas há a graça no fato de Adão não ter morrido fisicamente, há graça no fato de meu pai e minha mãe não terem morrido fisicamente quando foram concebidos, a graça no fato de eu ter sido concebido e não ter morrido, é graça de Deus ter me preservado vivo até o dia em que eu criei em Jesus como meu Salvador pessoal, e é graça de toda a salvação que Deus me deu. Eu não mereço absolutamente nada disso. Ou seja, Adão não merecia continuar vivo, meu pai e minha mãe não mereciam ter sido concebidos, eu não merecia ter sido concebido, não merecia ter nascido, não merecia ter sobrevivido, e não merecerei jamais ter sido salvo por Jesus Cristo. Não tem algo que você possa fazer que vai ajudar isso. Agora, é difícil as pessoas entenderem assim, né? E fica mais difícil ainda, quanto mais religioso, pior de entender. Porque vão achando que tem um certo merecimento por trás das suas atitudes.
Agora, pela redenção que há em Cristo Jesus. Onde está a redenção? Em Jesus. A redenção é em Jesus. É Ele quem nos dá a remissão. E Ele usou o quê? Qual foi a moeda que Ele usou para nos redimir? Foi prata, ouro, metais preciosos. Qual foi o elemento que Ele usou para nos resgatar, para nos comprar? O seu próprio sangue. Sangue como de um cordeiro imaculado. Sangue sem pecado. Estão entendendo? Fomos remidos pela uma redenção que é em Cristo. Remissão de pecados, operada pelo seu sangue. Operada pelo sangue de Cristo. Operada pelo sangue de Cristo. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O sangue de Jesus Cristo cobre o nosso pecado, amém? Porque você é salvo, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Certo? Por isso que nós falamos da fé em Jesus, a propiciação que há no seu sangue, e tem um propósito de Deus nisso, demonstrar a sua justiça. Deus não salvou Neto para mostrar a justiça de Neto, não. Deus não salvou Anísio para mostrar a justiça de Anísio, não. Lá na frente, certo? Na eternidade, lá ninguém vai estar mostrando a justiça de Neto, a justiça, mas rapaz, Beck fez tanto pelo Evangelho. Anísio foi para a soldado, ninguém tinha ouvido falar nunca numa igreja batista. Lá ele começou uma igreja e dessa igreja começou 10, por exemplo. Nada disso. Lá a justiça é só dele, amém? Só dele. Beck Bunny foi salvo por Cristo e por sua justiça, pela graça de Deus, perseverou até o fim. Por isso ele está aqui. Conversa só Jesus, amém? Amém. Toda a honra, toda a glória é de Jesus Cristo. Isso é o mais básico, isso é o fundamento primeiro, isso é o primeiro degrau, é a fé na pessoa de Cristo como único e todo suficiente Salvador, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados tantos cometidos sobre a paciência de Deus. Cadê os pecados de Beck? Foram remidos por quem? Pelo sangue de Jesus. Cadê os múltiplos pecados de Anísio? Foram remidos pelo sangue de Jesus. Vocês estão entendendo? Não é, eu criei em Jesus, deixei de pecar e estou aqui. Conversa. Imagine um céu de pecadores que perseveraram. O perseverar até o fim lá de Mateus fala ali da grande tribulação, perseverar até a morte na grande tribulação. Ou seja, aquele tipo de morte é uma morte especial. Voltará a guilhotina e as pessoas terão o seu pescoço cortado e sua cabeça rolada fora do seu corpo. Certo? Não é algo para agora. Tem de colocar as coisas dentro do ponto de vista escatológico para entender o que é A e o que é B, e entender bem direitinho que A é diferente de B. Certo? Então nós somos salvos sem merecimento algum. Nós somos salvos sem merecimento algum, porque o merecimento da propiciação dos nossos pecados veio da cruz, veio pelo sangue de Jesus Cristo. Veio pelo sangue de Jesus Cristo. Para demonstrar a justiça de Deus. É a justiça de Deus que vai estar sendo mostrada lá. Certo? Poxa vida, Deus é justo. Deus justifica o ímpio. De onde vieram esses miseráveis pecadores? Foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não vai estar nenhuma coisa. Não, esses eram os bonzinhos lá da terra. Esses aqui vieram lá de soldado. Eles eram os bonzinhos lá de soldado. De maneira nenhuma. Chegou aqui os piores perversos de soledade, que foram comprados pelo sangue de Jesus,
que admitiram que eram perversos, que admitiram que estavam perdidos, que admitiram que estavam indo para o inferno, que reconheceram que eram os principais dos pecadores e creram em Jesus como seu Salvador pessoal. A justiça dessa salvação pertence exclusivamente a Deus e não aos crentes. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste presente, neste tempo, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus é o justo, irmãos, e Deus é quem justifica. Estão entendendo? Ele é o justo e ele é o que justifica. Pergunta: um injusto pode justificar alguém? É impossível alguém que é injusto justificar alguém, né? O que justifica é o justo. Ele é o justo e o justificador. Ele é o justo e o justificador. Ele é o justo que justifica o ímpio. Ele é o justo que justifica o perdido. Agora, como é que o perdido vai buscá-lo se não reconhece que é perdido? O camarada, para entrar no escritório de PEC e constituí-lo, ele necessita entender que precisa de um representante legal, não é assim? Porque ele não pode fazer o que Beck faz. Ele pode ser um estudioso do direito e até saber mais do que Beck. Mas se ele não é um advogado, não terá uma carteirinha da OAB, ele não pode fazer o serviço de Beck, né? Ou seja, ele tem que admitir primeiro a sua incapacidade para buscar o serviço do outro. Quando é criminal, ele precisa reconhecer que tem um problema com o crime, né? Que cometeu um crime. Certo? Se ele não reconhece, ele não vai buscar um advogado. Do mesmo jeito, o perdido pecador indo para o inferno, se não reconhece que é um miserável pecador, o pior dos pecadores indo para o inferno, não vai receber Jesus, não vai buscar Jesus, então vai continuar indo. Alguns até felizes, né? Indo para o inferno feliz. Bom, o ruim disso é que quando entrar no inferno, a felicidade acaba. O problema é esse. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Tem tanta gente feliz nesse mundo, não tem? Tanta gente sendo feliz, indo para o inferno feliz. Mas infelizmente a felicidade acaba na entrada do inferno. Eu vou repetir, vou ler um texto aqui que o irmão Hélio leu ontem lá em João Pessoa e eu achei muito interessante. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? A iniquidade de nós todos. Ou seja, para que eu creia em Jesus, eu preciso reconhecer que eu sou uma ovelha desgarrada, que eu sou uma ovelha que andava desviada pelo caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha que anda pelo seu próprio caminho é uma presa extremamente fácil para qualquer devorador, né? A ovelha, irmãos, é o animal que mais necessita da presença humana, porque ela é indefesa. A ovelha é indefesa. E uma ovelha desgarrada, o destino é a morte. Aí a Bíblia diz, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos estava sobre ele, para demonstrar, ou para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo, o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O nosso pecado estava sobre ele. Onde está logo a vanglória? Onde é que você vai se vangloriar? Onde é que eu vou me vangloriar? Onde é que o homem vai se vangloriar? Onde está logo a vanglória? É excluída por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pela lei da fé em Jesus não há vanglória. Não nos gloriaremos na nossa salvação. Não nos gloriaremos na nossa salvação, porque a nossa salvação é algo que temos imerecidamente. Nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. E aí chegamos ao versículo 28. E o versículo 28 ele é conclusivo. Aí a Bíblia diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos que o homem é justificado sem as obras da lei. Preste atenção, o homem não conquistou nada, ele foi justificado. Ele tem uma dívida e essa dívida foi justificada. Ele não, eu me converti e agora eu vou trabalhar para pagar a minha dívida. Não, ele continua devedor, ele continua miserável devedor, só que a dívida dele tem um carimbo lá, justificada. Justificada por quê? Pelo sangue precioso do nosso único e todo suficiente Salvador. Se a salvação não é somente por Jesus, irmãos, nós não deveríamos estar aqui. Se a salvação não é somente por Jesus, a Bíblia não deveria existir. Se a salvação não é somente por Jesus, jamais deveria se pregar o Evangelho. Logo, se alguém crê em Jesus e mais uma vírgula, seja anátema. Não é isso? Seja anátema. Se alguém crê em Jesus e mais um ponto, seja anátema. Se alguém diz que crê em Jesus, mas que tem de perseverar, esse alguém não crê em Cristo ainda. Não creu em Jesus ainda. Pois o Evangelho de Cristo não é esse. O Evangelho de Cristo é quem crê nele tem a vida eterna. O crescimento espiritual vem naturalmente. O crescimento espiritual, os frutos virão naturalmente para a glória somente de Deus. Nunca jamais para melhorar a sua salvação. A sua salvação é perfeita por Jesus Cristo. A minha salvação é perfeita por Jesus Cristo. Amém?